meus amores e as amoras, sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de atualidades. Eu sou a professora Carla Kurz, professora de atualidades do Fox Concursos, e para manter a nossa tradição e o nosso compromisso com os nossos alunos, nós estamos aqui para tratar de um tema que pode aparecer no seu concurso como questão objetiva e quem sabe até mesmo numa redação que peça aí assuntos da atualidade. Para que você possa assinalar a questão correta ou ainda dissertar brilhantemente sobre o assunto, é que eu organizei essa aula com muita história, muita sociologia, legislação e temáticas das atualidades. Tudo para você argumentar muito bem e sair sempre na frente, como muitos outros alunos do Fox Concursos. Por isso, hoje nós vamos aprender sobre o que faz a Organização Mundial da Saúde e depois disso nós abordaremos um pouco sobre o impacto do erro da revista Lancet, a revista britânica, na condução dos estudos sobre o coronavírus e o tratamento com cloroquina. Bom, então vamos lá. Cooperação internacional em questões relacionadas à saúde existe há muito tempo, tá? Mas essa foi intensificada com o surgimento da Organização Mundial da Saúde, que ela é bem antiguinha até, tá? Ela nasceu em 1948. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a agência da Organização das Nações Unidas, a ONU, especializada nas questões médicas e de saúde. Você deve lembrar que a ONU tem vários braços, né? Várias aí, a gente tem a Organização Mundial do Comércio, nós temos a FAO, enfim, e a saúde quem cuida é a OMS. E atualmente, um dos principais órgãos, inclusive, sobre a definição da agenda internacional para assuntos relacionados a temas da saúde, é a OMS. Bom, mais próximo do seu surgimento, a agência ela tinha um papel mais limitado. E depois de um tempo, ela chegou a ter um papel dominante nas questões de saúde no mundo. E hoje em dia, a OMS divide o espaço com outras organizações que ganharam corpo, que ganharam importância no mundo científico. O meu objetivo nesse primeiro momento da aula é explicar a você como surgiu a OMS, como ela se desenvolveu e o que ela representa hoje em dia, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Você tá pronto? Vamos lá então, tá? Porque numa redação, agora pensando na redação, você pode, inclusive, usar o surgimento da Organização Mundial da Saúde, ela que nasceu em 1948, como contextualização sobre o tema da saúde. Aí você fala assim, mas como, prof? Calma que eu vou te explicar. Você pode escrever que com o desenvolvimento das sociedades e o advento dos fenômenos como urbanização, globalização, já ali pelo final do século XVIII, começaram a existir questões de saúde que demandam uma atenção a nível global. O mundo está desenvolvendo um melhor entendimento em micro-organismos e o seu papel na geração de doenças e também os avanços na medicina que após esse momento aconteceram a passos largos. Viu? Com isso, se você escrever dentro dessa lógica, você vai mostrar que você tem conhecimento de história, conhecimento de geografia e ainda sobre o tema tratado que é o de saúde, doenças ou avanços da medicina e pesquisas. Tá? Agora, você sabia que desde o período anterior à Primeira Guerra Mundial surge um número de conferências e organizações com o intuito de estabelecer cooperação internacional para tratar de assuntos de saúde? Sim. E um exemplo é a Organização de Saúde, que existia no âmbito da Liga das Nações. Se você foi um bom aluno de história, você vai lembrar do que foi a Liga das Nações. Se você não era um bom aluno de história, dá uma olhadinha aí na internet que rapidamente você descobre. Bom, mas na reunião que deu início às Nações Unidas, lá no ano de 1945, havia já a intenção da criação de uma organização de nível global para questões relacionadas à saúde, semelhante à Organização da Saúde presente na Liga das Nações.
a carta do que viria a ser a Organização Mundial da Saúde teve o seu surgimento em 1946, quando ela foi assinada por 61 membros da Organização das Nações Unidas. Lembra que ela nasceu em 1945. Tá? Então, em 7 de abril de 1948, a carta entrou em vigor e a OMS foi oficialmente criada. Nesse dia, é hoje celebrado o Dia Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde tem a função de aconselhar os países em questões de saúde e também de encorajar a adoção de medidas ou ações baseadas em seus estudos. A organização trabalha na elaboração de estudos e estatísticas sobre a situação da saúde em níveis internacionais. E os resultados desses estudos, eles são divulgados em diversos documentos e relatórios que podem aí ser facilmente acessados pelo site da própria OMS. Os relatórios da OMS costumam ser construídos com uma análise extensa sobre um determinado tema, né, e seguida de recomendações de políticas de saúde e serem implementadas por seus Estados-membros. E baseado nesses resultados, a organização prepara o Regulamento Sanitário Internacional, o RSI. Então, o Regulamento Sanitário Internacional, prof, você vai falar assim, prof, mas meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre esse Regulamento Sanitário Internacional, como assim, tá? Que regulamento é esse que eu nem sabia que existia? Então, vamos lá, tá? Que eu vou te explicar. Esse documento, ele define os direitos e as obrigações dos países relacionados à divulgação de eventos de saúde pública. Então, dessa forma, a Organização Mundial da Saúde pode ter um melhor controle sobre as questões de saúde em que precisam de atenção no mundo inteiro, né, como o coronavírus, por exemplo. Tá? Então, além disso, o regulamento estabelece os procedimentos que a OMS deve seguir em seu trabalho para defender a saúde pública global. Bom, de forma a garantir que o RSI será corretamente implementado, a OMS trabalha para manter os países informados sobre os riscos à saúde pública que existem. Então, a organização trabalha com parceiros para ajudar no desenvolvimento das capacidades de cada estado para detectar, relatar e responder aí aos eventos de saúde pública. E dentre os parceiros que ajudam na atuação da organização no Brasil, nós encontramos o Ministério da Saúde e também a Fiocruz, instituição que fiz parte no meu doutorado e que até hoje mantenho vínculos de estudo em História e Saúde com a Fiocruz. Tá? Bom, mas o RSI, que entrou em vigor no dia 15 de junho de 2007 e hoje, 13 anos após a entrada em vigor, né, menos de 1/3 dos Estados-membros da OMS atendem aos requisitos mínimos para as principais capacidades de implementação do regulamento. Então, existem muitos fatores que afetam as políticas de saúde dentro de um país que não fazem parte das questões diretamente trabalhadas pela organização. Quais fatores, prof? Bom, são fatores como a economia dos seus países, como os recursos, como corrupção, educação, cultura, crença, entre outras coisas, né, que acabam por ter um impacto grande nas capacidades que os estados têm de respeitar esse regulamento internacional. Atualmente, a OMS não possui um mecanismo para garantir o cumprimento de suas medidas aí recomendadas. Então, agora, né, durante a pandemia, por exemplo, nós ouvimos quase que diariamente alguma informação dada pela OMS ou alguma notícia que vincula a OMS. Então, certamente você já tem noção do que vem a ser a OMS, mas você sabe qual é a estrutura da OMS? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela conta com o trabalho de 7.000 pessoas de 150 países diferentes. Então, entre eles podem ser encontrados médicos, pesquisadores, especialistas de políticas públicas de saúde, e também de epidemias, enfim, economistas e o pessoal que lida com questões financeiras, administrativas e também dos sistemas de comunicação.
A organização possui, em cada um destes 150 países, além de 6 escritórios regionais e de uma sede que fica lá em Genebra, na Suíça. Tá? Bom, como a produção de conhecimento relacionada às questões de saúde é uma grande parte do trabalho da Organização Mundial da Saúde, ela possui uma divisão científica que é responsável por desenvolver pesquisa de ponta na área, fazer testes de controle de qualidade para as normas e os padrões adotados pelas organizações e também desenvolver tecnologias digitais para auxiliar nos cuidados de saúde. Esse braço da organização também trabalha no desenvolvimento de inovações na implementação das mesmas e na construção da capacidade de pesquisa dentro dos países. A cada ano, os Estados-membros da organização se encontram numa Assembleia Mundial da Saúde para discutir e para aprovar resoluções. A OMS possui atualmente 194 Estados-membros. Todos os países membros das Nações Unidas podem se tornar Estados-membros da Organização Mundial da Saúde se aceitarem a sua carta. Outros países também podem ser admitidos, se aprovados aí na Assembleia Mundial da Saúde. Territórios não autônomos podem participar como membros associativos e a sua inscrição compete ao Estado responsável pelas relações internacionais do território em questão. Também fazem parte da OMS os embaixadores da boa vontade, que esses são celebridades, vamos dizer assim, tá? Que utilizam de seu prestígio para que a sociedade aí possa acessar mais questões, a divulgação da saúde e tudo mais, né? Além disso, a organização conta com a ajuda de mais de 800 centros de colaboração espalhados em mais de 80 países. Então, centros de colaboração são instituições independentes designadas pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde para desenvolver atividades de apoio. Tá? Bom, mas voltando lá para sua redação, uma citação legal para usar na sua redação seria os princípios da Organização Mundial da Saúde. Tá? Mas quais são esses princípios, afinal de contas, né? Então, em sua página internacional na internet, a OMS diz estar ainda hoje comprometida com os princípios definidos em sua carta em 1948. E esses princípios você vai utilizar na sua redação, tá? Que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Também que o gozo do mais alto padrão de saúde possível é um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, religião, crença, política, condição econômica ou social. E a saúde de todos os povos é fundamental para alcançar a paz e a segurança e depende, sim, da cooperação mais ampla de indivíduos e estados. A conquista de qualquer estado na promoção e proteção da saúde é de valor para todos. E o desenvolvimento desigual em diferentes países na promoção da saúde e também no controle das doenças, especialmente das doenças transmissíveis, é um perigo comum e a gente está sentindo isso hoje, na pele. Bom, o desenvolvimento saudável da criança é de importância básica também, que a OMS preconiza. Então, a capacidade de viver harmoniosamente um ambiente total em mudança é essencial para o desenvolvimento. Então, a extensão a todos os povos dos benefícios do conhecimento médico, do conhecimento psicológico e afins é essencial para a obtenção mais completa da saúde. A opinião informada e a cooperação ativa por parte do público são de maior importância para a melhoria da saúde das pessoas. Os governos, eles têm uma responsabilidade pela saúde dos seus povos, que pode ser cumprida com o fornecimento de medidas sociais e de saúde adequadas. Além dos princípios que eu acabei de citar, a organização atua baseada em valores descritos em seu site. Tá? Então, por ser uma agência da ONU, a OMS como um todo abraça os valores dessa instituição,
que é a integridade, o profissionalismo e o respeito pela diversidade. Então, para a força de trabalho da OMS, são somados os valores baseados nos princípios dos direitos humanos, a universalidade, a igualdade, que estão ali estabelecidos na Carta da Organização. Os princípios e valores da organização foram operacionalizados em 5 compromissos: o de serem dignos de confiança para servir a saúde pública a qualquer momento, tá? De manter os seus profissionais comprometidos com a excelência na saúde, serem pessoas íntegras, né? De estarem prontos para colaborar com os colegas e associados e também de trabalhar com pessoas que cuidam de outras pessoas. Lindo, né? Bom, você sabia que é possível fazer uma divisão da atuação da Organização Mundial da Saúde em 2 fases? Eu estou falando das fases do Low Politics e o High Politics, tá? Vou falar agora da primeira fase, tá? Que a primeira é definida pela sua atuação desde o surgimento até mais ou menos os anos 60. Nessa primeira fase, a atuação política da organização, ela era mais limitada. Então, as suas ações, elas eram dominadas por questões técnicas e o seu trabalho era focado em profissionais de medicina. Portanto, nessa primeira fase, a OMS influenciava na saúde, principalmente ao nível micro, né, diretamente com os profissionais da saúde. As ações importantes na organização durante a primeira fase da sua atuação foram a organização da classificação de doenças, a criação de sistemas de alerta contra surtos e epidemias, e aí o aconselhamento na melhor maneira de fazer levantamentos estatísticos, entre outras coisas, tá? Agora, um sucesso importante da organização durante a primeira fase foi a sua atuação na erradicação da varíola, que aconteceu em 1978. A operação para vencer essa doença seguiu uma abordagem vertical. Então, equipes apoiadas e guiadas pela OMS organizaram campanhas em cada país com programas fáceis de vacinação. Ainda na primeira fase da sua existência, a Organização Mundial da Saúde procurou desenvolver ações contra outros problemas de saúde, né, para as quais ainda não obteve, infelizmente, sucesso. A malária não foi derrotada e ainda é um grande problema, especialmente em países da África subsaariana, onde ocorrem 90% das mortes causadas pela doença. O Brasil também enfrenta a malária, tá? Então dependendo da região que você mora aí, você deve viver mais com ela ou menos, tá? Mas ela existe no Brasil e o número de casos, que vinha diminuindo desde 2007, dobrou de tamanho em 2017, ou seja, em 10 anos. Então, um dos motivos para o insucesso dos esforços contra a doença é a inexistência de uma vacina eficaz, assim como existe, por exemplo, para a varíola, que nós conseguimos erradicar. Outra questão que permanece sem solução é o da tuberculose, que é considerada ainda hoje a doença infecciosa mais mortal do mundo. Apesar de existirem tratamentos que podem curar o portador de tuberculose, essas muitas vezes não alcançam os territórios mais pobres, onde a carga de doenças é bem maior. Então, não existe atualmente uma vacina que seja eficaz para a prevenção da tuberculose. Bom, depois nós entramos na segunda fase. A segunda fase, implementada depois dos anos de 1970, chegou com maiores ambições, vamos dizer assim, tá? Para o papel da organização de influenciar políticas de saúde e serem adotadas por seus Estados-membros. A atuação da OMS nessa segunda fase começou a englobar também o nível macro, levando responsabilidade em lidar com questões de saúde para os que formulam e implementam políticas públicas. Ações importantes da organização durante a segunda fase da sua atuação foram, além da continuação, né, do que já tinha sido, o que já havia sido implementado na primeira fase, que eu acabei de falar,
a definição de como a saúde deve ser financiada, né? O que o setor de saúde pode exigir de outros setores, o papel de cuidados da saúde primários versus os secundários, os regulamentos internacionais de assistência médica, os regulamentos internacionais do comércio de medicamentos, monopolização de patentes, entre outros, tá? E aí eu trago para você uma outra, se caso você ouvir, sobre a declaração de Alma-Ata e a fase do High Politics, tá? Da OMS. A fase da High Politics, da Organização Mundial da Saúde, ela pode ser ligada à declaração da Alma-Ata, que foi formulada durante a Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde no ano de 1978. Então, a declaração segue os princípios da OMS de que a saúde deve ser um estado de bom-estar, de bem-estar geral e não apenas a ausência de doença e de que a saúde é um direito humano fundamental. São esses dois conceitos que você precisa levar para a sua prova, tá? Que ter saúde não significa exatamente ausência de doença e que o direito à saúde é um direito humano fundamental. Bom, a declaração de Alma-Ata trouxe a meta para os governos, as organizações internacionais e toda a comunidade mundial de que todos os povos do mundo, até o ano 2000, deveriam atingir um nível de saúde que lhes permitisse levar uma vida social e economicamente produtiva. Para atingir tal meta, a declaração colocou que os cuidados primários de saúde serviriam de chave, né? Mas com a adoção da declaração da Alma-Ata, ficou definido então que para que os países fossem capazes de atingir um nível de saúde aceitável para a sua população, o acesso à saúde deveria ser universal e o foco deveria estar nos cuidados primários de saúde. A prioridade do sistema de saúde deveria ser então o de prevenção de doenças e não da cura de doenças. Bom, a declaração influenciou muitos países, especialmente em relação à demanda por investimentos intensificados em cuidados primários de saúde mais abrangentes. Então, alguns exemplos disso é a Noruega, que implementou a Lei Municipal de Assistência à Saúde em 1984, tornando a atenção primária à saúde uma responsabilidade municipal, além de Moçambique, Cuba, Nicarágua, que expandiram a sua cobertura de atenção primária à saúde, melhorando assim os seus índices de saúde à população. Mas é claro que, ao mesmo tempo, aconteceram críticas à declaração de Alma-Ata, porque a declaração de Alma-Ata foi criticada por ser muito ampla, por ser muito idealista e ter um cronograma irreal, tá? Então, uma crítica comum era assim, o slogan, né? Saúde para todos em 2020. E você fala, gente, isso não é viável, tá? Então, isso foi muito criticado. Então, juntamente com as críticas, foi apresentado um modelo de cuidados primários de saúde seletivos como uma estratégia para a implementação dos cuidados primários à saúde. Então, a ideia desse novo modelo seria focar os esforços na luta contra os problemas mais graves, né? Acreditando que essa seria a maneira mais eficiente de melhorar a saúde nos países em desenvolvimento. No lugar de ter um foco no desenvolvimento de cuidados abrangentes e universais, como estava ali no proposto da Declaração de Alma-Ata, a nova estratégia de cuidados seletivos concentrou-se em problemas específicos, como, por exemplo, a diarreia, que é a terceira causa mais comum de mortalidade infantil em países em desenvolvimento. Bom, o foco da nova estratégia foi nos seguintes programas: o monitoramento de crescimento, né, a reidratação oral, a amamentação, a imunização, o planejamento familiar, suplementos alimentares e a educação feminina. Os cuidados primários de saúde seletivos favoreceram metas de curto prazo, mas não abordaram as causas sociais do problema. E essa é uma tese que você pode levantar na sua questão, tá? O modelo seletivo não respondeu adequadamente à interação entre saúde e desenvolvimento econômico.
Os apoiadores dos cuidados primários de saúde abrangente, né, acusaram inclusive a nova estratégia de ser uma abordagem tecnocêntrica, estreita, que desviou a atenção da saúde básica e do desenvolvimento socioeconômico, que além de não abordar as causas sociais da doença, se assemelhava a programas anteriores, como a que eu já falei aqui, a Declaração de Alma-Ata. Bom, conseguiu entender o que faz a Organização Mundial da Saúde? Então, nessa parte da aula, se você pode pausar o seu vídeo e deixar as suas dúvidas e sugestões nos comentários, que será um prazer te responder. Mas agora eu vou continuar para analisar o impacto do estudo da revista Lancet. A urgência em encontrar a cura para uma doença pouco conhecida, que já infectou cerca de 7 milhões de pessoas no planeta, além de ter causado a pior crise econômica mundial desde a depressão de 1929, nas palavras do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, acabou gerando também uma corrida de cientistas por descobertas na área da saúde. Então, atualmente, mais de 110 laboratórios ao redor do mundo tentam desenvolver em tempo recorde uma vacina contra o novo coronavírus, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Sabe-se que a vacina mais rápida a ficar pronta na história foi a que combate a cachumba, que foi criada nos anos 60. O seu processo levou 4 anos. 4 anos. Mais rápido. A boa produção científica, a gente tem que lembrar que ela precisa de tempo, ela precisa de revisão dos trabalhos por especialistas antes da publicação e a reprodução de um mesmo experimento em diferentes laboratórios para ocorrer a certificação de que os resultados serão sempre os mesmos. Por isso é que existem problemas na publicação rápida, como aconteceu na publicação da Lancet. Tá? Então, o caso mais rumoroso, vamos dizer assim, na falha no controle de qualidade ocorreu, inclusive com essa revista, que é uma das mais prestigiadas publicações científicas do mundo. Tá? Então, no dia 22 de maio, a revista divulgou um artigo que ligava o uso da cloroquina e a sua derivada, a hidroxicloroquina, a um aumento de mortes em pacientes hospitalizados com a Covid-19. A pesquisa dizia utilizar dados de 96 mil pacientes internados em 671 hospitais de 6 continentes entre o dia 20 de dezembro e o dia 14 de abril. Depois da publicação, a OMS suspendeu os estudos com a substância, tá? Quando eles publicaram isso na Lancet, ele falou, não vamos mais fazer estudos sobre a substância, e os governos na França, na Itália, na Bélgica, pararam de usar o remédio. Só que o jornal britânico The Guardian descobriu que a empresa Surgispir, que forneceu os dados dos hospitais para os pesquisadores, além de não ter um histórico relevante na área, tinha apenas 6 funcionários, sendo um escritor de ficção científica e uma modelo de conteúdo adulto. Um dos quatro autores do estudo, o médico Sapan Desai, o que é executivo-chefe da empresa, inclusive, no dia 2 de junho, ele publicou, a Lancet publicou um alerta dizendo que as informações estavam sendo questionadas e que o estudo passava por uma auditoria externa. Aí, no dia 4 de junho, a revista publicou uma retratação de 3 dos autores que assinaram o artigo com o Desai. Então, eles disseram que não conseguiram acesso aos dados completos, os dados na pesquisa, e que, por isso, não poderiam garantir a veracidade das fontes. Também eles pediram a retirada do estudo do site. A OMS retomou, a partir de então, as pesquisas sobre cloroquina. Grande parte dos estudos sobre a substância, que é usada para o tratamento de malária e de doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, mostra que ela não funciona para os doentes da Covid-19. Tá? Agora, no dia 3 de junho, uma pesquisa da Universidade de Minnesota, com 821 pacientes dos Estados Unidos e do Canadá, concluiu que o remédio não é eficaz contra o coronavírus e causa graves efeitos colaterais.
Pois é, as instituições de ciência não estão sabendo, né? Não estão conseguindo se comunicar direito ali, tá? Mas o que o artigo apresentou, nesse caso específico da Lancet, não era muito diferente do que os outros artigos já haviam indicado, né? Que você poderia ter um aumento da mortalidade por problema cardiovascular em pessoas tratadas com cloroquina. Isso já tinha sido indicado em outros artigos científicos. A importância desse artigo da Lancet era muito mais porque tinha um número de participantes muito maior do que todos os artigos que tinham sido publicados. Lembre-se, foram 96 mil. Então, de uma maneira, ele mostrava que com esse volume de pacientes haveria menos dúvidas sobre o efeito de cloroquina. O fato é que todos os estudos praticamente têm um número pequeno de pessoas envolvidas separadamente ali, né? De pessoas envolvidas na pesquisa. Bom, a Organização Mundial da Saúde pediu desculpas no dia 5 de junho pela controvérsia gerada aí com o posicionamento de entidade em relação à pesquisa, as pesquisas sobre a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O pedido de desculpas foi solicitado no mesmo dia em que a Universidade de Oxford anunciou o fim das pesquisas com hidroxicloroquina em pacientes britânicos, ao determinar que não produzia benefícios visíveis nos tratamentos. Tá? Bom, o fato é que tudo isso toda essa pesquisa gerou polêmica e testes da OMS, né? Porque a OMS havia, como eu já disse, interrompido os estudos que conduzia depois que a revista científica The Lancet apontou, então, o aumento do índice de mortalidade em pacientes que eram submetidos à terapia com o medicamento. A agência, no entanto, retomou as atividades depois de que esses autores do texto se retificaram e pediram a retirada do material do ar. A cloroquina é uma das substâncias hoje consideradas promissoras para o tratamento, por isso que ela entrou no projeto Solidarity da OMS em março desse ano, um estudo colaborativo mundial para avaliar a ação dos principais drogas no tratamento da Covid-19. Até o momento, tá, mais de 3.500 pacientes foram recrutados em 35 países e as pesquisas ainda estão acontecendo. O fato, né, é que nós ainda não temos nenhuma certeza com relação a isso. Então, nós temos alguns estudos que indicam que sim, que faz bem, outros que dizem que não, e por enquanto, nós, réis mortais, estamos aqui esperando ansiosamente por uma vacina ou por um medicamento. Bom, se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, escreva aqui nos nossos comentários. Não se esqueça de dar like na aula e não se esqueça de se inscrever no canal do Fox, porque todos os dias nós temos aulas aqui no nosso YouTube. Então vamos lá estudar cada vez mais e cada vez melhor com o Fox Concursos, e espero você na próxima segunda-feira com mais aula de atualidades. Um grande beijo e até mais!